Legal aí para vocês, boa tarde. Eu sou Daniel Wilde e, enfim, tô aqui em São Paulo, conversei com o André, ele aparece aí e traz alguma coisa para falar. Eu trouxe um assunto para vocês que eu tenho estudado cada vez mais agora, que é sobre serviço, qualidade de serviço e como que a gente pode estar sempre, eu não digo surpreender o cliente, porque o cliente não espera nada mais além daquilo que ele contratou da gente. Então ninguém precisa ser surpreendido. A gente tem que ser previsível com o nosso cliente em relação à qualidade que a gente presta com ele. E muitas vezes eu ouço nas conversas que eu tenho com o meu time sobre, isso é óbvio. E a gente procurou algum tipo de ferramenta que pudesse a gente já descobrir o óbvio. E nessas buscas aí, lá na empresa surgiu, né, um cara do meu time trouxe a ideia do Customer Journey Map, e aí eu trouxe aqui para vocês para mostrar um pouco como é que funciona essa brincadeira. Ela pode ser uma brincadeira que começa como uma retrospectiva, que é facilitada, e acaba sendo o teu quadro de trabalho numa retrospectiva. E nesse trabalho aqui, basicamente, a gente tem o que? A gente pode entender etapas dentro do processo, desde que o cliente quer pensar em entrar em contato contigo, até o momento que ele virou cliente e aí entra num processo de pós-venda. Então, pegando o exemplo do Acelerato, por exemplo, lá do cara que entrou no site, que pode ter interesse, pode ser a tua primeira etapa, até o cara que está pagando para ti já o serviço e está pedindo suporte ou coisa e tal. Então a gente tenta mapear todas as etapas que esse cara pode ter contato com a gente. E aí a gente trabalha com dois aspectos, que daí podem ser entrevistas que a gente pode fazer com parte do time, a gente pode envolver clientes, pode envolver parceiros, enfim, quem a gente achar que pode ajudar para preparar esse processo aqui. E basicamente a gente fica atento a duas questões: entender quais são os pontos de contato que a gente tem com os nossos clientes e quais são os feedbacks que eles têm para nos dar em relação a esses diversos pontos de contato. Então, vou dar um exemplo aqui do que a gente fez, para vocês terem uma noção. Isso aqui foi um exercício que a gente rodou na empresa lá. Isso aqui é uma paredona lá, são várias folhas A4 aqui sendo colocadas, que a gente montou o quadro. Basicamente o que está em vermelho aqui em cima são as etapas que a gente entendeu que existiam no processo. E o que está em azul são todos os pontos de contato que a gente entende que existiam com o nosso cliente quando ele estava usando algo nessa determinada etapa. E aí a gente começou um trabalho de entrevistas e começamos a capturar que, cara, peraí, existe uma etapa aqui que a gente não vê ela acontecendo, mas ela existe. E todo mundo faz, mas no processo lá ninguém dizia, não, você não tem, a gente faz. E aí, peraí, cara, tem uma etapa nova aqui que está aparecendo, né? Uma questão de ouvidoria, por exemplo, apareceu pra gente lá no meio do caminho, tem alguém disponível para poder receber as chamadas dos clientes que não eram capturados por nenhum outro canal, vou tentar criar esse caminho novo para um cliente entrar em contato. E aí, fora as questões daqueles canais que a gente já entendia, os pontos de contato que a gente entendia que já existiam, começaram a aparecer, no caso aqui dos amarelos, novos, que são questões que a gente enxergava, tipo, mas a gente quer fazer isso, mas por que a gente não faz? Vamos fazer então. E a gente começou a colocar as ideias de pontos de contatos novos que poderiam ser colocados em cada uma dessas etapas e tal. E também, no caso de pontos de contato que existem, que a gente viu que, cara, tem que melhorar. Esse negócio é ruim, que são os rosinhas aqui que foram aparecendo dentro do processo. E aí, fora isso, a gente começou um trabalho de começar a pegar feedback. Essa imagem aqui ela não é a mais nova, mas foi a que a gente tinha lá do registro que a gente fez. Feedbacks dos clientes, de quem a gente entrevistava, sobre aquilo que era bom ou ruim dentro desse processo e tal. Depois apareceram os bons ali, mas tipo, a gente estava mais preocupado e mais interessado em saber quais eram as oportunidades de melhoria do que dizer os tapinhas nas costas lá, legal, né? Então, assim, é um exercício que ele não é feito numa única sessão. A gente, sei lá, se botar o número de horas que a gente foi fazendo, deve ter passado de 10 horas de atenção para isso aqui. A gente conversava, chamava a empresa que trabalhava com comunicação nossa lá do marketing, para os caras darem o feedback deles, porque eles que mandavam newsletter e alguns envios de e-mail, mas mas o que mais que vocês sabem sobre o cliente nosso? Né, para ver o quanto que eles conseguiam enxergar isso aqui no dia a dia deles e tal. Do time comercial, do time de atendimento, do time de desenvolvimento, do time administrativo, o que eles enxergavam de todas essas visões de etapas e tudo. E aí esse trabalho,
a partir disso começaram a acontecer alguns planos de ação. E aqui a mesma brincadeira da retrospectiva, quer dizer, tu não vai pegar todos os pontos da retrospectiva e sair atacando eles, tu vai tentar enxergar, cara, qual que pode ser o decisivo aqui para começar a me trazer mais informação, por exemplo. Então a gente vem redesenhando agora o modo de comunicar novidades do produto. A partir da semana que vem a gente vai ter um trabalho semanal de estar gerando informação sobre o produto para os clientes. A gente está aumentando, por exemplo, carga de treinamento da ferramenta. Uma vez por semana vai ter treinamento da ferramenta e algumas semanas 2 vezes por semana para treinar. Então a expectativa é nos próximos 2 meses capacitar mais de 250 pessoas em cima do produto num treinamento online, vamos dizer assim, mas com bate-papo com alguma pessoa do nosso time e começar a ligar, tipo a Conspiração Pixel ali que foi, né, em vários outros canais online que a gente tem de ferramentas onde o cara pode dar sequência no aprendizado dele para não encerrar naquelas X horas ali de treinamento, né? E uma outra coisa que a gente começou a fazer foi fazer entrevistas, trazer os clientes ou via Skype ou presencial e aí dizer, bom, qual é que é a pauta? Fala. E gastar lá 1 hora, 1h30 ouvindo os caras. Me conta dos teus projetos, o que tu está tentando usar o nosso produto para fazer o quê, como é que tu está usando ele. Então a gente descobre desde usos que o cara consegue dar para o produto que a gente nunca pensou que daria para fazer e o cara te mostra lá uma feature que de repente, dá para fazer isso, e aí ele faz. E às vezes ele demonstra dúvidas de coisas tão básicas que, peraí cara, esse cara é um cara extremamente avançado e ele não sabe fazer esse negócio aqui tão básico da ferramenta. E a gente fica se questionando como é que ele não sabe isso. Como é que a gente não ensinou isso? E aí, daí vem vários aspectos, né? Pode vir um aspecto de usabilidade do usuário, como é que a ferramenta não prova que aquilo está tão disponível para ele, ou de um treinamento, ou no pré-venda, ou na parte de implantação do processo e tal. Então, assim, tem sido, para mim, uma ferramenta extremamente simples, né? E é tipo Scrum, né? É simples, é fácil de falar e tal, mas ela é extremamente complexa quando tu começa a colocar isso aqui no teu dia a dia, porque o grande jogo é como é que tu transforma isso aqui em plano de ação depois e tornar isso aqui contínuo, né? Então é bem interessante mesmo, assim. Fica a dica aí pra quem quiser brincar com esse cara. Acho extremamente valioso, né? Isso aqui tá diretamente ligado a Service Design, que daí tinha o curso de Design Thinking e tal, tudo mais. Então a gente, porra, e pra quem tá no mundo ágil é tão, não é óbvio, né? Mas a gente não faz, então fica a dica aí pra gente poder usar isso aí também no nosso dia a dia. Valeu!